Então, eu já conversei com algum de vocês também, acho que já mandei vídeo para todos vocês. Sou Leonardo Montorim, eu tenho 29 anos, sou formado em engenharia civil. Até essa questão da engenharia civil é engraçado, porque quando eu comecei a faculdade de engenharia civil, logo após a gente começou também o posto de ensaio, e eu ficava pensando o que minha faculdade tinha a ver com o posto de ensaio, não tinha nada a ver. Mas uma das matérias que a gente tinha na faculdade era a matéria de transportes e rodovias. E aí, quando eu fui fazer meu TCC, eu tive a brilhante ideia de chamar meu professor e falar: professor, eu queria fazer um TCC sobre a importância do tacógrafo na prevenção de acidentes rodoviários. Ele falou: Léo, o que isso agrega na engenharia? Eu falei: não sei, mas na matéria agrega alguma coisa. E aí ele deixou, eu fiz o TCC, fiz de 120 e poucas páginas, passei com nota 9,5, foi bem legal. Basicamente ensinei meus professores de engenharia um pouco sobre tacógrafo. Hoje não atuo na área, mas é uma história engraçada da minha formação. Estou graduando no MBA em Gestão Empresarial na USP e sou empresário, então vou contar um pouquinho para vocês do posto de ensaio, né? Mas faz 10 anos que a gente está dentro desse ramo. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, que sempre busquei muita inovação. E quando eu comecei a trabalhar com tacógrafo, eu ficava inquieto, porque eu não conseguia fazer muito network, eu não conseguia chegar em algum lugar e falava para as pessoas: eu trabalho com tacógrafo. Ninguém nem sabe o que é tacógrafo direito, ainda mais as pessoas mais novas da minha idade. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu já fiz como posto de ensaio e ter chego na MOS, a gente ter conseguido entrar na MOS é a realização de um sonho, porque eu acho que muitas das ideias que eu tive, muitas das coisas que eu já fiz, agora eu vou poder realmente impactar o mercado, trazer novidade para vocês. Nossa preocupação desde o primeiro dia, isso já era uma questão minha, foi sempre buscar novos modelos de faturamento, novos negócios. Eu enxergo que a gente já tem o cliente dentro da nossa base todos os dias. Todos os dias temos caminhões, todos os dias temos transportadoras dentro do nosso pátio. E por que não agregar novos produtos, novos serviços e sair dessa ideia de ficar numa guerra de preço com outros concorrentes? A gente tem que ter diferenciais, a gente tem que ter outras coisas que, se a gente precisar manter o preço e perder uma transportadora, não vai impactar, porque a gente tem rentabilidade com outros negócios. Então, ainda a gente está num curto espaço de tempo, né? A gente está 6 meses dentro disso, fora a transição, a loucura que foi, a gente correu atrás disso. Acho que hoje tem boas novidades para vocês, mas eu acho que o que a gente ainda tem, que está no forno, tem coisas que eu não posso contar ainda também, que estão no forno, prestes a sair, mas são coisas muito legais que a gente vai trazer para o segmento, tá? Então, é isso. E vamos lá. Então, por que tacógrafos, tá? Então, aqui uma breve história de por que tacógrafos. Então, eu venho de uma família onde meu avô foi caminhoneiro, meu pai foi caminhoneiro por 25 anos, e meu pai criou a gente sendo caminhoneiro, depois uma mini transportadora, né? Teve alguns caminhões, e teve uma época, há 12, 13 anos atrás, que estava muito difícil a situação, que vocês sabem, a realidade hoje do autônomo está cada vez mais difícil, e meu pai se encontrava numa situação difícil financeira por causa dos caminhões, e aí ele chegou e falou: ó, filho, estou pensando em montar alguma coisa nesse segmento. Aí ele explicou a ideia do tacógrafo, eu não fazia ideia do que era tacógrafo, e ele foi visitar a TCO Digital junto com a minha mãe. Minha mãe não conhecia menos ainda de tacógrafo, e minha mãe, sem ter dinheiro, sem ter nada, deixou um carro lá de entrada e a gente comprou um posto de ensaio. A gente entrou no posto de ensaio e a gente não sabia o que era tacógrafo, né? Nem eu, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, a gente não fazia ideia. Então a gente pedia para os nossos funcionários ensinar a gente como faz um ensaio, como faz uma manutenção. Eu fui pegar um edital para ler um edital inteiro, para entender um pouco o que era tacógrafo. E foi assim que a gente aprendeu a trabalhar com tacógrafo. E foi assim que eu comecei a ter algumas outras ideias, desenvolver um marketing, desenvolver um tráfego pago. Então essa aqui era a TCO quando a gente comprou, essa é a TCO que a gente tem hoje, aqui em Curitiba. Tem uma história engraçada também, porque a gente comprou a TCO, e como eu falei, minha mãe deu o carro que a gente tinha de entrada, que era o que a gente tinha, e foi bem na época que o Inmetro, que fazia os repasses, ficou 5 meses sem nos fazer nenhum repasse. Então a gente entrou sem dinheiro
e o Inmetro não repassava mais a parte do dinheiro. Então a gente aprendendo sobre tacógrafo, sem ter dinheiro, comercial, batendo de porta em porta em cada transportadora aqui em Curitiba, fazendo um Google, fazendo um marketing legal, a gente teve, né, um sucesso. Então, depois da TCO, que eu comprei com meus pais, eu montei meu próprio PAC, junto com o Felipe, meu sócio, que é a TCO Digital aqui em Curitiba. Então a gente montou em 2018. Meio de 2018 também a gente comprou um posto de ensaio em Florianópolis. A gente ficou um ano, teve que fechar por motivos pessoais. Mas foi aí que, na minha cabeça, eu entendi que o tacógrafo é um modelo extremamente replicável. Tá? Então eu montei o projeto da franquia em 2023. A primeira franquia de posto de ensaios foi da TCO Digital. Quando apareceu a MOS e a gente efetivou a negociação, eu saí desse projeto, mas é um projeto do qual eu tenho muito orgulho de falar. Porque assim, a gente tem um edital a ser seguido. Nosso modelo de negócio, ele é replicável. A gente tem algumas dificuldades, mão de obra, eu acho que é a principal dificuldade que todos têm no setor, mas ele é um modelo replicável. Ele é um modelo que, se a gente fizer uma análise de algum lugar, a gente consegue entender se é viável ou não montar. Se a gente montar um modelo de gestão, a gente consegue cuidar. O modelo de marketing ele é replicável para o Brasil inteiro. O modelo de captação de clientes ele é muito parecido no Brasil inteiro. Então, eu criei esse projeto e foi um boom, tá? Veio uma procura gigantesca atrás da franquia. Eu só pausei o projeto, saí do projeto por causa da MOS. Inclusive, se algum de vocês quiserem montar uma franquia, eu apoio, eu dou ideia, eu dou dica, porque todos vocês podem ter uma marca de franquia, pode ter uma rede de postos de ensaios, porque eu acredito muito, muito que a gente consegue expandir ainda esse mercado, tá? A gente está na minha opinião, ainda muito distante de onde a gente pode chegar, de onde a gente pode chegar com tecnologia, de onde vocês podem chegar, abrindo mais postos de ensaio, abrindo mais marcas, enfim. Esse é um pensamento que eu tenho, é um pensamento que eu carrego desde que eu comecei os postos de ensaio. E aí eu vou falar um pouquinho como que era a nossa relação com a MOS do Brasil antes de a gente entrar na MOS do Brasil, tá? Então, todos os nossos postos sempre foram MOS do Brasil. A gente tinha um relacionamento muito, muito complicado com a MOS, tá? Mas assim, para mim era uma das piores empresas do mundo, era a MOS do Brasil. A gente sabe dos problemas de preços que a gente tinha, então se você precisasse de qualquer manutenção, o valor era um absurdo. Um absurdo. Já aconteceu de chegar um técnico lá na TCO Digital, meu pai foi lá na frente e falou assim, você não vai entrar aqui porque eu não vou gastar um absurdo com você entrando com esse carro aqui dentro. Então, fora diversas outras histórias que eu posso contar para vocês que eu tinha de problema, eu sentia falta de inovação, sentia falta de uma parceria, sentia falta de um encontro assim, igual esse que eu estou fazendo, que a gente está promovendo. A gente nunca teve isso, né? Aí, um pouquinho antes de a gente entrar, a MOS começou a fazer aquela visita na fábrica, que acho que alguns de vocês devem ter ido, né? Eu fui convidado e não quis ir, falei, eu não vou de jeito nenhum na MOS, porque já eram anos de problema. Eu cheguei a cogitar trocar o software, não troquei porque também achei que ia ser mais dor de cabeça, e enfim, a gente aprendeu, né, meio que a se virar sozinho, igual eu liguei para vários de vocês, eu ouvi também a mesma história, que vocês aprenderam a se virar, aprenderam a depender o mínimo possível da MOS por causa desses tipos de problema. Então, essa era a história que a gente tinha com a MOS antes. E aí apareceu a compra da MOS do Brasil. Até a oportunidade da compra da MOS do Brasil surgiu justamente por um desses encontros lá em Rio do Sul. Então, como eu falei, eu fui convidado, eu falei, eu não vou de jeito nenhum. E meu pai e minha mãe foram no encontro. E eu estava procurando realmente alguns parceiros para a franquia, para a parte de máquinas, né? Então, queria ter uma máquina parceira para as franquias que a gente montasse. Meu pai e minha mãe foram, comentaram da ideia da franquia, eu não queria mais o Brasil como parceira, e foi assim que surgiu as conversas, enfim, para a gente fazer a compra da empresa, né? Foi uma negociação complexa, mais de um ano de negociação, e efetivamente a gente comprou a MOS do Brasil em agosto de 2024. Então, como eu falei para vocês, são 6 meses à frente desse projeto.
Os desafios iniciais que a gente encontrou, vamos lá. Primeiro, estabelecer contato com a rede inteira. Vocês não têm ideia do quanto é difícil conseguir falar com todos vocês. Vocês mudam de celular às vezes, a gente não consegue saber. A gente tenta uma ligação, o número que está cadastrado é o do PAC, a pessoa não está. Alguns de vocês não queriam falar com a MOS, igual eu também não queria falar com a MOS. Então, estabelecer contato com todos vocês foi um grande desafio, né? E outra parte engraçada foi o convencimento que a MOS foi vendida. Eu ouvi em algumas ligações que eu fiz, eu duvido que a MOS foi vendida. Teve um que me falou assim, eu vou desligar aqui, Léo, e eu vou ligar para o Dalto, e eu quero ver se ele vai me confirmar que a MOS foi vendida. Eu falei, tá bom, pode desligar. Não vou desligar. Você está fazendo um jogo. Eu estou falando para você que foi vendido. O que você quer que eu faça? Você me manda um contrato social da empresa para acreditar que a MOS foi vendida? Então, a gente teve bastante resistência das pessoas acreditarem realmente, né, que a MOS foi vendida. E mais ainda, dos PACs acreditarem que a gente ia fazer alguma mudança. Para muitos era mais do mesmo, simplesmente só trocou a gestão, simplesmente vai continuar do mesmo jeito. E é difícil, né? Talvez até hoje, alguns de vocês saiam aqui sem acreditar que a MOS mudou tanto. Porque são anos de problemas, de enfim, mas a gente vai lutar bastante para, se algum de vocês não acreditarem agora, consigam enxergar que a gente está promovendo essas mudanças, está fazendo isso. E a insegurança que a gente tinha, né, da nova gestão, dentro da nossa equipe, uma insegurança, mudança, novas ideias, um novo gás que a gente estava trazendo, insegurança de vocês, de como ia ficar, enfim, ouvi N tipos de perguntas, N tipos de dúvidas, e confesso que, se fosse ao contrário, eu também continuaria com dúvida, continuaria com incerteza, continuaria duvidando que seria feita alguma mudança. Tá? Onde estamos hoje? Então, hoje a gente tem 312 postos que utilizam a MOS Brasil, mais ou menos 300 estão em atividade. Estamos em todos os estados brasileiros. Temos a média de 25 mil ensaios por mês e mais de 30 mil veículos que passam em nossas bases, né? A gente tem veículos que chegam só para fazer manutenção, enfim. Então, a gente tem um volume muito grande de veículos todos os meses. A média de ensaio por posto é 83 ensaios por mês. Tá? Onde a gente quer chegar? 400 PACs até o final de 2026. Chegar numa média de 45 mil ensaios por mês, que daria 112 ensaios por posto de ensaio. Aí vocês perguntam, Léo, é possível? De onde você está tirando isso? Pô, na minha região já não cabe mais posto de ensaio. Na minha região tem 20 concorrentes. Então vamos lá. Eu fiz uma conta aqui, pegando a frota de dezembro de 2024, tá? Então, o que a gente tem de caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, van, caminhonete, veículos que transportam produtos perigosos, que são os veículos que têm que realizar a aferição, né? A gente tem um total de 5 milhões e 800 mil veículos que utilizam o tacógrafo hoje, tá? Hoje a gente tem 832 PACs, estimo mais ou menos uns 800 atividades, talvez um pouquinho menos. 50% da frota, mais ou menos, realiza aferição. A gente sabe que metade da frota não realiza aferição, então daria 2 milhões e 900 mil veículos. Dividindo por 2 anos, que é o tempo de aferição, 1 milhão e 450 mil veículos por ano. Dividido por 12 meses, 120.833 veículos por mês. Tá? Dividindo pelos 800 PACs, 151 veículos por mês de média nacional. Esse é o mercado atual, que existe hoje. Tá? Então, se você não está fazendo 150 veículos, alguém está puxando os teus ensaios. Alguém está fazendo esses ensaios para você. Tá? Então, o que acontece hoje e como eu enxergo, né, esse mercado? Eu acho que a gente tem muitos lugares que tem muita concentração de postos de ensaio, a gente sabe disso, e tem muitos lugares, eu até vou falar sobre isso, que é o modelo que eu tinha desenvolvido para a franquia, que é um estudo de viabilidade, que falta posto de ensaio, que a gente precisa de posto de ensaio e tem um mercado muito grande ainda, ao meu ver. E aí, assim, isso eu estou falando, né, hoje com o que a gente tem de realidade. E aí, se a gente conseguir efetivamente um dia a vinculação ao documento, que tanto é falada, né,
por 4, 5 anos tinha certeza que ia acontecer e continuo acreditando, eu acho que vai acontecer, só não sabemos quando, né, porque o prazo não depende da gente. Mas se a gente pega essa mesma frota, tá, com o aumento da fiscalização e vinculação ao documento e considera 80% da frota realizando a aferição, a gente salta para 242 veículos de média nacional por posto de ensaio. Então, pessoal, tem muito mercado ainda para a gente, muito. Agora, como a gente vai chegar nisso, né? Como a gente vai conseguir aumentar os postos de ensaio, conseguir chegar nessa média de veículos por mês, resolvendo os problemas do setor. Eu acho que isso é um dos grandes objetivos que a gente tem, além de trazer novos faturamentos, é resolver os problemas que a gente tem no setor, tá? Eu elenquei aqui, na minha opinião, os 3 principais problemas, eu acho que tem mais, mas basicamente os 3 principais, né, problemas e desafios de um posto de ensaio. Então, primeiro é fidelizar e conquistar o cliente, tá? Como que a gente faz essa fidelização e conquista de cliente? Primeiro, profissionalismo. Eu acho que isso conta muito. Credibilidade engloba no profissionalismo. Então, quando você pega uma empresa e o veículo vai fazer uma aferição e você manda no WhatsApp do cara, fala, ó, meu amigo, a sua manutenção é essa, a sua peça que foi trocada é essa, você embala a peça que foi trocada num saquinho, envia para a transportadora, fala, ó, isso aqui é o que foi trocado, você está gerando credibilidade, você está gerando confiança no teu serviço. E às vezes, vocês podem falar, pô, um baixa preço, outro baixa preço, eu concordo. Acho que isso no Brasil inteiro é assim. Mas muito mais do que diminuir 10, 20 reais para fazer uma aferição, quando uma transportadora entende que você não está fazendo uma manutenção desnecessária, que você está querendo mostrar que você está fazendo apenas o que tem que ser feito, ela entende, e a gente já passou diversas vezes isso, acho que muitos de vocês já passaram, de, putz, perdeu uma transportadora, volta 5, 6 meses, 1 ano, acabam voltando porque enxergam essa diferença, né, do que realmente tem que ser feito, porque a conta tem que fechar para todo mundo é empresário, todo mundo precisa ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro na aferição, na selagem, você vai ter que ganhar de alguma outra forma. Isso é básico. Então eu acho que essa questão é muito importante. Outra questão é relacionamento. Isso eu bato muito na tecla. O que eu estou fazendo aqui com vocês é relacionamento. Eu quero ter vocês próximos, quero que vocês entendam o que é a MOS. Estou desenvolvendo um relacionamento. Se um dia der algum problema, se daqui 1 mês vocês estiverem descontentes, vocês vão pegar o telefone e vão me ligar, falar, Léo, pô, fui até Curitiba, estava aí com você, o negócio não está como você está falando, isso é relacionamento. Sair de dentro do posto de ensaio, visitar uma transportadora, chegar para o dono da empresa e falar, eu também sou dono do PAC, eu quero te ajudar, eu quero estar do teu lado, eu quero ver qual que é a tua necessidade. Quando eu comecei a visitar as empresas aqui, eu comecei a conquistar algumas empresas com a seguinte pergunta, eu chegava para o dono e falava assim, o que eu preciso fazer para te atender? Eu não chegava com preço, porque às vezes não era preço. As transportadoras, olha, eu preciso que seja o primeiro a ser atendido quando chega. Eu preciso de 60 dias para pagamento. Eu preciso que sábado você abra lá para atender os meus veículos. E está tudo bem, nem falava do preço algumas transportadoras. Porque é entender a dor, entender a necessidade que a transportadora tem. Muito mais que pensar em baixar 10, 15, 20 reais para conquistar um cliente. Então, quando eu comecei a fazer isso, começou a dar muito resultado. E acho que é uma sacada muito boa. Acho que alguns de vocês já devem fazer isso, né? Não estou aqui ensinando ninguém, acho que tem gente que tem muito mais tempo que eu de tacógrafo, mas estou falando do que eu já fiz, do que já deu certo, e acho que alguns de vocês podem replicar. E aí, outro serviço de produtos que vai entrar, que é o que eu vou mostrar, que isso aqui é fundamental. Porque se a gente tem outros serviços, outros produtos dentro, você pode conquistar uma transportadora pelo outro serviço, e automaticamente ela vai fazer a aferição com você. Você não fica dependendo só do tacógrafo, você tem outros serviços, outra gama de produtos para oferecer, e aí você acaba trazendo a pessoa para o tacógrafo como consequência. Tá? Então, acho que essa é uma grande questão. Outro problema que a gente tem, tá? Eu sou uma pessoa que nunca concordei, né, com a não delimitação de espaço para montagem de posto de ensaio. Então, hoje, se alguém quiser montar um posto de ensaio do lado do seu, ele vai montar. A pessoa monta, se tiver tudo certo, vai ser auditado e vai ter um posto de ensaio. Então, até algumas pessoas, quando a gente comprou a MOS, eu liguei, perguntaram assim, Léo, você vai proibir montar posto de ensaio aqui perto? Não adianta eu proibir como MOS, mas o que eu já fiz com 2 postos de ensaio,
tá? Ligaram lá na MOS, queriam um orçamento para montar uma máquina, me passaram a região onde era, e eu liguei para esses dois packs, que eram packs bons, com volume legal de serviço, falei assim, ó, estão orçando para montar posto de ensaio aí perto do teu, você tem um volume legal de serviço, vamos montar você uma máquina, coloca a máquina, começa a me pagar a hora que auditar o Inmetro. Aí sim é mais inteligente eu falar para vocês que eu vou estar do lado de vocês, que não adianta eu, MOS, querer delimitar, porque vai colocar outra máquina e vai montar o posto de ensaio. Isso é inevitável. Então, a gente como empresário, a gente precisa entender realmente, se você está num ponto onde você faz bastante aferição, começa a planejar um ponto próximo. Ah, vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Vai dar mais dor de cabeça? Vai dar mais dor de cabeça. Mas assim, se vocês não montarem, algum momento outra pessoa vai enxergar, vai entender e vai montar. E daí não é a máquina MOS, ela pode comprar qualquer outra máquina no mercado e vai montar. Eu continuo sendo a favor, continuo defendendo sim a delimitação. Eu acho que deveria existir um estudo do Inmetro, quantos veículos tem, quantos postos de ensaio já tem na região, qual que é o raio mínimo, isso com certeza absoluta, e vocês podem ter certeza que eu, o Charles, que é da parte governamental, também vai ajudar a gente a tentar brigar por isso, porque é muito mais inteligente. Mas hoje a realidade que a gente tem é essa e a gente tem que aceitar a realidade. Não adianta a gente chorar, enfim, então a gente tem que ser inteligente, tem que pensar como empresário. E esse sistema de viabilidade de montagem, então como eu falei para vocês, eu desenvolvi isso para franquia, quando um franqueado ligava lá e falava, quero montar uma franquia. A gente pegava a região, a gente desenvolveu um modelo de estudo para ver se era viável, quantos concorrentes tinha, enfim, e eu estou trazendo isso para dentro da MOS. Então hoje, se vocês quiserem montar um posto de ensaio, pode me ligar e falar, Léo, estou querendo montar um posto de ensaio, qual que é a região? Vamos fazer um estudo de viabilidade, eu apresento para vocês, para a gente tentar ser mais assertivo, poder trazer regiões onde é deficitário, que ainda faltam, tem muitas regiões que faltam posto de ensaio, tá? Então se vocês estiverem dispostos, vocês podem entrar em contato comigo que a gente vai fazer esse estudo de viabilidade. E aí entra na minha opinião, o maior problema para a gente crescer hoje, que é a falta de mão de obra, tá? A gente sabe o quanto é difícil achar técnico para tacógrafo, eu acho que isso é quase que unânime, o quanto é escasso essa mão de obra, o quanto os técnicos, por ser escasso, a gente tem vários problemas, não respeita horário, se sentem, enfim, acho que todos vocês passam por isso. E por isso que a gente está trazendo a Universidade do Tacógrafo, tá? A gente está, a previsão para a gente lançar em junho de 2025. Então, esse primeiro módulo vão ser todas as aulas online. Então, a gente espera assim, que o técnico ele não vai ficar 100% capacitado, mas fazer a troca de uma agulha, fazer a troca de um ímã, fazer a manutenção básica, ele já vai conseguir com essas aulas online. Isso vai ficar disponibilizado, gratuito para vocês, tá? Importante falar isso, não é um jeito de a gente ganhar dinheiro, pelo contrário. Então, a gente espera que o técnico já consiga fazer todas essas manutenções básicas. E aí a gente vai lançar uma parte 2, um plano 2, um módulo 2, né? Que daí vai ser a parte física, que a gente também está preparando esse treinamento. Ainda esse ano a gente lança isso. Então, o técnico faz todo esse curso online, terminou esse curso online, vocês mandam ele para cá ou para São Paulo, a gente vai ver onde que vai fazer esses treinamentos, mas o técnico vai treinar por uma semana para fazer toda essa parte de manutenção. Não vai ficar 100% técnico, mas 70%, 80% vai ajudar vocês. E acho que com isso a gente consegue ajudar vocês a resolver um pouco desse problema, que é um problema que a gente passa, que acho que todos vocês passam. A Universidade do Tacógrafo, até, isso é bem legal, eu recebi essa notícia ontem, a gente está desenvolvendo a plataforma, e essa é uma plataforma que ela é usada para diversas outras empresas utilizam, faculdades utilizam, e quando a gente explicou qual que era a ideia, eles falaram assim, Léo, tem vários cursos muito legais, tá? Eu estou disponibilizando, deixaram a gente escolher 30 cursos para vocês, então dá uma para frente aí, para vocês verem, essa daí é a cara da plataforma, tá? Da coisa. Mais uma, Fê. Aí, então, depois vocês vão poder navegar, a gente vai criar um login e senha para cada um de vocês, mas ele já tem curso de gestão, curso de marketing, curso de compra, curso de estoque, curso de Excel, curso de... Putz, são 30 cursos, muito legais mesmo o conteúdo, tá? Então a gente já está disponibilizando isso para vocês, essa é uma parte mais para profissionalização
de vocês mesmo. Acho que tem cursos bem legais. E até junho a gente lança a parte do tacógrafo, tá? Então isso aqui já vai estar disponível a partir de segunda-feira. Quem quiser já criar o acesso. Aí depois eu vou explicar como faz, mas basicamente a gente vai criar um login, uma senha, você vai poder navegar, vai poder fazer os cursos. Vai mais uma, ele tem certificado, então vai te dar a carga horária, enfim. Então é bem legal mesmo essa plataforma. Eu até fiquei surpreso depois que eu entendi o tamanho da plataforma. Então a gente vai estar lançando isso para vocês a partir de segunda-feira, tá? E aí entra o nosso grande negócio, a nossa grande questão, que a gente está lançando oficialmente hoje aqui, que é a Moz Business. O que é a Moz Business? Uma plataforma de novos negócios para quem é cliente Moz, tá? Então, dentro da Moz Business, a nossa ideia é trazer diversos produtos, diversos serviços, como eu falei, que aumente o faturamento de vocês, que traga novos faturamentos, que façam com que vocês consigam entrar dentro das transportadoras, entrar nas empresas de uma forma diferente, não oferecendo só tacógrafo, né? Eu acho que é até maçante. Eu lembro quando eu visitava tacógrafo, você visita uma empresa lá para, quero fazer tacógrafo para você. Tá, beleza. Daqui um mês, se você chegar lá de novo para oferecer o mesmo serviço, o cara não quer mais ver você, ele já sabe que você faz tacógrafo. Mas agora você não vai ter só tacógrafo, você vai ter uma gama de produtos, você está levando soluções para eles, desde peças, serviços, enfim. Então, eu acho que vai ajudar muito vocês a criarem relacionamento. Pode ser que tudo que eu apresente aqui hoje da Moz Business não faça sentido. Você fala, Léo, para mim hoje não faz sentido. Tá tudo bem, eu vou continuar trabalhando para trazer várias outras coisas até que algo faça sentido. Mas pode ser que você fale, poxa, uma, duas coisas fazem sentido. Tem alguns produtos aqui que dá para dobrar o faturamento do PAC, assim, se alguém pegar para fazer rapidamente, tá? Então, o objetivo é esse, aumentar o faturamento, vocês conseguirem fazer mais relacionamento, conseguirem estar mais próximo das transportadoras. Quem pode participar? Quem está dentro da Moz, tá? Isso é o mundo que a gente está criando, é o que a gente quer, é trazer diferenciais para vocês que são Moz, para vocês saírem dessa questão só do tacógrafo. Então todo mundo que é Moz pode participar. E custo, novamente, zero, tá? Não estou lançando isso para querer ganhar em cima de vocês, para cobrar uma mensalidade, não. Pelo contrário, eu quero que vocês estejam satisfeitos com o nosso serviço, vocês estejam satisfeitos com a Moz e vocês ganhem mais dinheiro. Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu enxergava, né, isso ao contrário, quando eu estava do lado de vocês, enxergava como se a Moz quisesse sempre ganhar dinheiro em cima da gente e nunca ao contrário, nunca alguma coisa nova para trazer mais dinheiro para vocês. E essa é a grande mudança que eu quero que vocês entendam e entendam qual que é o nosso objetivo nessa nova gestão, tá? Então, essa é a Moz Business. Então a gente já tem algumas parcerias fechadas. Todas elas vão palestrar aqui durante o evento, tá? Então, aí tá PVS, XP, Bomcash, SK, Analisare. Todas vão palestrar, explicar para cada negócio, qual que é o modelo de negócio, como que vocês ganham dinheiro em cada um desses novos negócios, tá? O que nós já mudamos na Moz? Vamos lá, primeiro, política de preço. Todas as margens que a gente tinha de peças, a gente já diminuiu bastante, tá? Então, eram coisas que vocês sabem absurdas. Cobrança de deslocamento e hospedagem, isso aqui é bem importante, tá? Quando vocês precisavam de um serviço, o que acontecia? Pegava o preço do técnico, pegava o preço do produto, comprava-se o deslocamento, cobrava-se a passagem e depois emitiam para vocês pagarem isso e a Moz ainda tributava em cima disso, porque a Moz pagava. Então vocês pagavam isso, mais todos os tributos. Não tinha sentido nenhum, mas era assim que era feito. Eu não sei se vocês já precisaram de alguma manutenção nesses últimos meses, enfim, mas agora funciona assim. Se você precisar de deslocamento, você tem a opção de comprar a passagem no teu cartão de crédito, no preço que você vê que está na companhia aérea. Você pode pagar o hotel no cartão de crédito, como você quiser. A Moz não tem que comprar isso, não tem que tributar e não tem que ganhar em cima disso, não faz sentido nenhum. A gente está colocando rede técnica espalhada pelo país, tá? Esse é um desafio. Hoje a gente já está com um técnico que não está mais indo do Sul, isso também era outra coisa que encarecia. Porque se vocês precisavam de um serviço, o técnico precisava sair lá de Rio do Sul, se dirigir até um lugar onde tivesse aeroporto para pegar avião ou de carro e era muito longe, tá? Então a gente está espalhando a rede técnica, ainda não está completo, a gente quer colocar um técnico região centro-oeste, talvez um norte e nordeste,
mas a gente pretende espalhar essa rede técnica para ficar ainda mais barato para vocês, a parte de deslocamento, e ser mais ágil, né, essa parte do atendimento. Tá? A gente criou um grupo de WhatsApp para agilizar o atendimento, todos vocês acho que estão dentro de algum grupo de WhatsApp, porque a gente tinha muito essa dificuldade, né? A gente não tem 20 pessoas no call center, então realmente quando você liga às vezes tem uma fila, mas eu acho que vocês já perceberam que quando vocês mandam ali no WhatsApp qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, a gente está dando atenção total. Tem várias pessoas, às vezes pessoas que nem são do setor, estão pegando para tentar resolver, para dar esse atendimento, porque a gente sabe, muitas das vezes quando vocês precisam do atendimento, e eu já passei isso diversas vezes, é a hora que está com o pátio lotado, é o dia que está com vários caminhões para fazer, e é exatamente esse dia que o rolo resolve dar problema. E aí a gente sabe da urgência, então assim, a gente criou isso para tentar agilizar, para tentar ajudar ainda mais vocês, tá? Processo de relacre. Isso aqui foi algo que no primeiro dia que eu entrei, eu comecei a estudar, depois a gente trouxe o Marcial e a gente teve uma reunião para entender como a gente podia fazer isso, porque se estragava uma fonte dentro da máquina, pô, tem que trocar uma fonte, né? Não estragou a máquina, mas você precisava tirar o lacre, precisava trocar a fonte, precisava chamar um técnico da MOS, o técnico se deslocar, pagar deslocamento, pagar hospedagem para fazer esse relacre. E aí a gente criou o processo de relacre remoto. Tá? Então hoje, se você precisar de um relacre, óbvio que tem alguns pontos que a gente tem que analisar, ver se sua máquina está tudo certo, a gente faz uma mini entrevista, né, para ver se está tudo certo, mas a gente envia esse lacre por correio e nosso técnico remotamente acompanha você fazer as auditorias para você poder fazer o processo de relacre. Então o processo de relacre que custava no mínimo 3, 4 mil com deslocamento, enfim, hoje você paga 399 e relacra o equipamento, sem precisar de todo esse custo. Nós já tivemos, desde que a gente implementou isso, salvo engano, 15, 18 relacres. Então são 15, 18 packs que já economizaram bastante dinheiro fazendo esse processo. Tá? E aí novas parcerias e novos faturamentos, que é isso que a gente está trazendo. Então, assim pessoal, isso é o que a gente já conseguiu mudar em 6 meses, isso é o que a gente trabalhou, sei lá quanto tempo, quantos dias, para fazer acontecer. E ainda é o começo, tá? Ainda é uma semente que a gente está plantando. Eu acho que boa parte dessas mudanças são dores que eu já tinha, que eu consegui trazer. E acho que tem muita coisa para a gente mudar, muitos projetos. Então, novo software, após a minha palestra, o Marcial vai apresentar para vocês um novo software que a gente vai lançar esse ano. Novas integrações, então a MOS vai integrar com o Canadá Informática, com o Smart Crono, enfim, até se vocês tiverem algum sistema de gestão que vocês usam, fala assim, Léo, você consegue integrar? Não posso garantir que sim, mas eu vou atrás, tá? Eu converso, que a nossa ideia é levar facilidade para vocês. A gente sabe que essa integração, ela pode economizar 5, 6 minutos do lançamento de um ensaio para atendente, tá? Então, a gente vai integrar com esse. Se vocês tiverem algum outro e quiserem me trazer, eu estou bem aberto aí atrás para a gente fazer essa integração e ajudar vocês também a ganharem tempo no serviço de vocês, tá? Novos modelos de validação. Eu vou até antecipar um pouquinho o Marcelo aqui, porque isso aí é bem legal. Ele vai explicar melhor como funciona, mas vocês sabem que a nossa validação hoje, ela é chata de fazer, né? Você tem que pôr uma aranha lá, você tem que achar o nível, você tem que dar 3 voltas no pneu, você tem que achar aquele bendito negocinho do laser lá, senão não dá certo. A gente vai mudar isso, tá? Vai ficar 1000 vezes mais fácil, 1000 vezes mais rápido para fazer, e tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa novidade. Novas parcerias e novos faturamentos, nós vamos continuar buscando isso todos os dias. Novo modelo de manutenção preventiva, tá? Então, eu já vou mostrar aqui para vocês a manutenção preventiva, mas o que a gente entende com manutenção preventiva? Eu sei que muitos de vocês, inclusive eu, se falasse assim, pô, Léo, você vai ficar me oferecendo serviço de novo? A MOS só fazia isso. E eu concordo, era difícil, era muito caro para oferecer qualquer serviço, mas qual que é o nosso objetivo com a manutenção preventiva? Um serviço que seja extremamente justo, onde a gente possa fazer uma rota compartilhada durante a semana. Então, a gente vai dividir em 5, 6 a parte de deslocamento, hospedagem, e o nosso técnico vai prever problemas para evitar que justamente no dia que você está com o pátio mais cheio, que você está lotado,
dê algum problema e você precise de um serviço urgente. Tá? Então, prevenir é muito melhor que remediar. Então, a gente quer fazer isso e a gente vai oferecer esse serviço para vocês. Não é obrigatório, tá? Se vocês falarem, Léo, para mim não faz sentido, não quero técnico, tá tudo bem. Tá? A gente segue na mesma ideia, mas a ideia nossa é justamente prever e que vocês também consigam se programar, tanto com valores, quanto com o dia que a gente vai fazer uma manutenção da máquina. E o sistema de viabilidade de montagem que eu falei para vocês, se vocês hoje quiserem montar um posto novo em qualquer lugar, vocês podem entrar em contato comigo, a gente vai fazer uma análise e vai passar isso, tá? Então, um dos programas de manutenção preventiva, a troca dos rolinhos. Então, agora a gente consegue pegar os rolinhos de vocês e mandar um rolinho novo para vocês, tá? Então, R$600 vai ter essa parte dos rolos. E a gente vai ter 2 tipos de manutenção preventiva, tá? A preventiva completa, então, desmonta o equipamento inteiro, até vocês precisam pegar um muque nesse dia, porque precisa levantar a máquina, lava todo o equipamento, remonta todo o equipamento e todas as peças que são trocadas, tá? Isso aqui, ele é quase como se ficasse com um rolo novo após essa manutenção preventiva. Cada máquina de vocês é um modelo, então, quando a gente for fazer isso, a gente também vai ter que entender qual que é a máquina, qual que é a peça exata que vai, mas a gente vai ter essa preventiva completa e vai ter a preventiva intermediária, que aí é mais básico, é para o técnico passar lá em um dia, vai limpar todo o painel, manutenção da câmera, verificação de componente eletrônico, serviço de regulagem do pressostato, diagnóstico da parte mecânica, lacre e validação, tá? Então essa aqui é meio que para o técnico chegar lá e fazer um check-up o dia inteiro na tua máquina, ver se está tudo certo. Então a nossa ideia é que com isso a gente consiga diminuir os números de manutenções corretivas, que acabam saindo mais caro, e que vocês entendam que o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com manutenção, ganhar dinheiro com peça, é trazer mais faturamentos e ganhar dinheiro apenas na mensalidade que vocês pagam para a MOS, tá? E aí, dito tudo isso, a gente resolveu fazer uma promoção exclusiva para quem estiver no evento da MOS. Então a gente vai ter, para quem quiser comprar hoje, a máquina 120 mil à vista ou em 12 vezes de R$10.500, tá? Eu digo isso por quê? Por que a gente resolveu fazer isso? Porque é o que eu falei para vocês, eu acho que a gente tem muito mercado para crescimento, eu acho que a gente ainda está muito aquém do que existe de tecnologia no mercado, do que existe disponível. Então, esse é o meu pensamento, eu acho que a gente tem muito mercado, eu acho que ainda falta muito posto de ensaio em diversos locais e eu acho que é essa a ideia, eu acho que é esse o negócio e acho que é isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado por todos vocês terem vindo até aqui, por todos vocês terem aceito o nosso convite. Estamos numa sala lotada de postos de ensaios, de empresários, de pessoas que eu tenho certeza que, assim como eu, também tem vontade de mudar, também tem vontade de inovar. E eu sou 100% aberto. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu quis fazer foi mandar para vocês vídeo explicando, foi passar o meu contato particular. Se vocês tiverem ideias, se vocês tiverem sugestões, se vocês tiverem novos negócios, manda mensagem, me liga qualquer dia, qualquer horário. Eu estou à disposição para escutar, para ouvir, para a gente tentar fazer desse mercado ainda maior, tá? Então é isso, muito obrigado, muito prazer para quem não me conhecia pessoalmente. Eu vou chamar agora o Marciel e até queria aproveitar esse momento para agradecer ao Marciel. Então, só para vocês, quem não conhece, quem não sabe, né, o Marciel foi o cara que desenvolveu toda a parte do software da MOS. Ele está há muito mais tempo que eu dentro disso. E quando a gente entrou na MOS, a gente foi atrás dele para trazer ele para o nosso time. E ele aceitou nosso convite. Ele tem um amor pela MOS também, que é um negócio admirável. E ele é um gênio da tecnologia, é um gênio das ideias. Inclusive, todas as ideias que a gente passa para o Marcial. Marcial, dá para fazer isso? Marcial, tem como fazer aquilo? E ele aceitou, ele entrou junto com nós nesse desafio, ele voltou para ser sócio da MOS, para estar à frente junto com a gente. Então, Marcial, primeiro, muito obrigado por ter aceito. Você é um cara incrível, um cara que eu admiro muito.
E é isso, ele vai contar um pouquinho para vocês das novas ideias, novas tecnologias, o que a gente pensa para o futuro como Moz Brasil, tá? Muito obrigado. Nicola.